A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre escola dominical. Mais uma pré-aula de escola dominical em que nós temos a oportunidade dada por você de estarmos compartilhando da palavra de Deus. Precisamente, estamos estudando sobre o livro de Jó, na lição do quarto trimestre de 2020. No quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre o livro de Jó. E atualmente já estamos na lição de número 5. Se você quiser ver as nossas outras pré-aulas de escola dominical anteriores a esta que você está, é só você ir aí na nossa playlist de EBD, do quarto trimestre de 2020, e você vai estar assistindo todas as aulas em que nós tivemos aí. Quero agradecer aos milhares de irmãos que têm nos assistido e também nos compartilhado, e a você que tem nos enviado a sua mensagem. Muito obrigado, Deus continue te abençoando, Deus continue te dando desejo pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Note que nem todos os crentes têm esse desejo pela palavra do Senhor. Percebe-se que é algo especial que o Espírito delega aos crentes, mas nem todos têm desejado, então somente alguns têm sido tocados pelo Espírito para que venha a estar desejoso de aprender da palavra de Deus. Também temos visto ao longo dos anos diminuindo cada vez mais a frequência nas nossas EBD das nossas igrejas. Infelizmente, isto é parte de um grande esfriamento espiritual que a igreja tem passado nos últimos anos quanto à oração e, claro, também quanto à palavra. Quem muito conhece a palavra, muito é temente a Deus, muito tem maturidade, muito tem menos questionamentos tem e muito mais ama a oração e a vida com Deus. Queridos, o livro de Jó que nós estamos estudando, tido para muitos como apenas um livro alegórico, um livro figurativo, não necessariamente real, mas nós já descobrimos aqui na primeira aula que é um livro real. Então, estudando a história real de Jó, nós hoje estamos estudando sobre o lamento de Jó, que também representa a realidade do ser humano no meio da provação, no meio das lutas que nós muitas das vezes enfrentamos. Estudar sobre Jó é espetacular. O livro de Jó apresenta muitas questões e muitas posições teológicas que não costumamos obter resposta facilmente na nossa caminhada aqui com Deus, aqui no deserto da nossa vida. Nós vamos logo ao nosso texto áureo, e o nosso texto áureo está exatamente em Jó capítulo 3, versículo 24, onde o texto sagrado ele vai nos dizer o seguinte, acompanhe comigo. Porque antes do meu pão venha o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3, 24. A nossa verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Recomendo aos irmãos sempre estar lendo a leitura bíblica em classe. É muito importante, a leitura diária, aliás, é muito importante. Os irmãos geralmente não o fazem. Também você que é professor de escola dominical não pode fazer como às vezes encontramos alguns fazendo. Além de não estudar a Bíblia, não estudar a lição como se deve, não pesquisar conhecimentos adicionais, geralmente se pula a parte do texto de leitura bíblica, leitura diária e leitura bíblica em classe, deixando só para a classe, e não vai meditar especificamente no texto. Isso aqui é como pregação. Primeiro se tem o texto base, então nós temos o texto base da nossa lição, que é a mesma chamada aqui de leitura bíblica em classe, e se encontra no livro de Jó também, claro, o capítulo 3, verso 1 ao 26. É o texto poético de Jó, onde nós nos baseamos, onde está embasada a nossa lição de hoje sobre o lamento de Jó. Vamos lá. Diz assim o verso 1 de Jó 3. Depois disso, abriu Jó a boca e abençoou o seu dia, e amaldiçoou o seu dia, o contrário. E Jó falando disse:
Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e as sombras da morte, habitem sobre ele nuvens negras, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitário seja aquela noite, e sua música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que esperem a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para se edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperança a morte e que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Esse é o texto de Jó, onde se embasa a nossa lição, comentada pelo pastor José Gonçalves, um dos maiores teólogos da nossa teologia pentecostal, especialmente assembleiana, né? Bom, a lição que nós seguimos é a classe de adultos e da editora CPAD, que é a revista dominical mais lida e mais vendida do país, ok? Bom, queridos e amados irmãos, já visto ser da maior denominação, né? Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui então com uma lição bem interessante, né? Já lá na leitura bíblica em classe, nós temos esse lamento de Jó descrito aqui. Eu gostaria de considerar a diferença entre lamentar e murmurar. Quando o texto sagrado diz que não há pecado em Jó em relação a Deus, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, o texto sagrado está afirmando que Jó nunca murmurou. Mas vemos no livro de Jó que, embora ele não tenha murmurado contra Deus, ele certamente lamentou. Aqui, por exemplo, nós temos o lamento de Jó. Nos textos que Jó lamenta, nós temos ele, por exemplo, aqui amaldiçoando o dia do seu nascimento e a sua infância. Aqui aprendemos algumas coisas que eu quero abrir aqui como culturais. Eu sou muito ligado na questão arqueológica e cultural das escrituras, é muito importante isso. Culturalmente, está implícito no texto os costumes da época, né, do mundo bíblico. Por exemplo, Jó deve ter nascido à noite, daí porque Jó amaldiçoa aquele dia chamando mais de noite. Nós temos mais alusão à noite. E se com o dia ele pede que as trevas venham sobre ele. Isto porque entra outro aspecto cultural, quando acontece o nascimento de Jó, provavelmente à noite, acontece também festa.
era muito comum quando se tinha o nascimento de um varão acontecer festa. Então houve festa. Também houveram presentes. Nós temos nos textos deste capítulo, nesse texto de Jó, nesse texto poético, nós temos falando sobre tesouros, evidentemente que fazendo um contraste, né? Falando dos que edificam casas. Mas enfim, no período em que nascia alguém, era costumeiro haver tesouros. Embora o texto aqui não esteja dizendo que ele recebeu presentes, acontecia muito. Também ele fala das características do dia do seu nascimento. Diz que foi de noite, a escuridão tome aquela noite. Dia é apenas um termo genérico para uma ocasião ou data. Contagem de tempo, cronologia. Mas aqui nós temos ele pedindo a morte, pedindo sobre aquele dia, pedindo que aquele dia se tornasse noite. Ele também fala sobre festa e música. Aqui nós temos a citação à música, no versículo de número 7, no verso 7. Ele diz, que solitário seja aquela noite, suave música não entre nela. Era muito costumeiro cantar músicas. Quando nascia também alguém, era comum, além de cantar músicas e festejar, e anunciar para a comunidade, nasceu um varão. Ainda era comum trazer sobre aquela criança nascida bênçãos. O nome teria que ter tudo a ver com o nome sempre tinha a ver com a experiência dos pais ou com o que se desejava para a vida do filho. Então nós temos aqui citando bênçãos que ele pede para que seja convertido em maldição. Ele está muito angustiado. Então as características do dia do nascimento provavelmente foi à noite, era comum haver músicas, então ele está dizendo que houve música no seu dia. Ele está falando que o dia não foi solitário, ele deseja que o fosse. E ele está falando também, né, de que houve bênçãos. As pessoas elogiaram, abençoaram os pais, abençoaram Jó no seu nascimento. Que este varão seja a alegria da vossa casa, que este varão seja isto ou aquilo. Então, isso ocorria. Lembrando que o nome Jó, no hebraico Yod, significa expressivamente aquele que é voltado para Deus. Então, note que os pais de Jó temiam ao Senhor. É uma coisa que nós, inclusive, aprendemos lá na primeira e na segunda lição, onde nós localizamos o parentesco de Jó e a região onde Jó vivera. Ok? Vamos lá. Então, vamos à nossa preciosa lição. Eu quero fazer ainda algumas considerações aqui sobre o livro de Jó que estão na lição. A lição se divide em alguns tópicos e cada tópico traz um questionamento de Jó ou um lamento de Jó. Nós temos aqui os 3 lamentos de Jó. O primeiro lamento de Jó, ele pergunta, por que eu nasci? Esse também é um argumento do primeiro tópico, em que ele fala sobre o dia do seu nascimento. O segundo lamento de Jó é, por que não nasci morto? Então nós temos o aborto sendo referido no livro de Jó. Também temos, por que continuo vivo? É o terceiro lamento de Jó. Dentro desse lamento de Jó, Jó fez as seguintes questões. Jó profere 17 maldições sobre o dia do seu nascimento. Jó profere 2 razões porque ele achava justo amaldiçoar o dia do seu nascimento. E Jó também profere 3 razões porque lamenta o período da sua infância. E 7 razões porque ele lamenta sobre o decorrer da sua vida na terra. Note a angústia de Jó, a amargura de Jó. Pessoal, nós estamos vivendo numa época em que a doença do século tem sido depressão. As doenças psicossomáticas, as doenças no âmbito emocional estão tomando conta de pessoas, não apenas no mundo, mas também na igreja. Por exemplo, nós tivemos um grande número de suicídio de pastores. E, infelizmente, muitos são os teólogos e até supostos crentes
que tem aconselhado pessoas que tirar a própria vida é algo natural e que Deus entende por causa da angústia. Eu sempre bato na tecla que não se deve fazer isso por duas razões. Primeiro, porque não é verdade que a Bíblia afirma Deus entender um suicídio. Os homens de Deus do tempo bíblico reconheciam isso. Por isso, apesar de você ver homens de Deus em comunhão com Deus pedir a morte, eles não tiravam a própria vida, porque eles reconheciam que não tinham esse direito diante de Deus. Outro grande motivo é que se nós dissermos irresponsavelmente, pregando em verdade sobre a Bíblia, de que Deus ele tolera alguém que tira a própria vida, nós estamos incentivando alguém que esteja nessa condição a fazer o mesmo. Somente convivendo com alguém com extrema depressão é que se pode entender essa condição. E a palavra depressão, inclusive, tem muito a ver com o termo tem muito a ver com o sentido de um terreno que seria plano, mas que há partes desse terreno que tem vales, que tem quedas, que tem declínio. Isso é chamado então de depressão. É daí que vem o termo para o problema emocional. É uma desinstabilidade emocional no ser humano. Não temos na Bíblia o termo depressão, pois tal termo é científico hoje. Mas as características que encontramos em Jó é assim de um momento de depressão que se abateu sobre Jó. Diante daquela crise, aparentemente até sobre sua esposa, sobre a qual nós já falamos na lição anterior. Então, voltando, não diga para um depressivo que não é errado ele tirar a própria vida na eternidade. Não diga para ele que não há consequências depois da morte, porque isso não é verdade. E você que sofre de depressão, porque isso está no meio cristão, infelizmente, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, reconheça que você tem esse problema. Segundo, reconheça que você precisa sair deste problema. Terceiro, procure uma ajuda para sair deste problema. Procure ajuda em dois âmbitos: emocional, psicológico, isso aí é um especialista, e espiritual. A liderança da sua igreja, que creio eu, seja alguém que busque de Deus o máximo que puder preparação para instruí-lo, para ajudá-lo diante deste momento. Temos um grande número de crentes que também estão vivendo, não apenas na depressão, mas como desenvolvimento desta também a síndrome do pânico. São várias situações que podem causar uma depressão e não uma única, é um conjunto de coisas. Nós sabemos disso. E não devemos julgar o depressivo como possesso ou endemoniado. Isso só prejudica o quadro da pessoa. Embora reconheçamos que a persistência neste problema e não buscar o socorro para sair disso, pode sim levar a um quadro espiritual crítico. Outra questão que a gente precisa destacar a você é que você precisa urgentemente buscar mais comunhão com Deus. É evidente que quem anda em comunhão plena com Deus, embora passe por muitas angústias, certamente não permanecerá em um momento de depressão, apesar de que às vezes possa passar por ela. Nós temos o caso de Jó, um homem de tamanha comunhão com Deus. Jó tinha alguns temores que pode ter sido também motivo para a permissão de uma provação. Às vezes Deus nos prova porque Ele mesmo decide provar. Mas Ele não prova a não ser para nos melhorar. Então, a causa primária também seria a nossa necessidade de mudança. Em alguns aspectos, nosso amadurecimento. Nós temos nos versos 25 do texto que lemos de Jó 3, nós temos nos versos 25 e 26, Jó explicando quais eram os seus temores. Ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Aí ele diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação.
Ou seja, de acordo com o verso 25 do texto, ele está dizendo assim que ele temia isto que aconteceu a ele. E é verdade. Então Jó tinha uma vida de temores antes mesmo da sua aprovação. Outra coisa, nós estudamos o drama de Jó na lição passada. E o que receava me aconteceu. Então Jó tinha muito receio de acontecer isto. Outra coisa que Jó vem desabafar nesse texto, no verso 26. Nunca estive descansado. Jó está dizendo assim, nunca teve um dia em que eu ficasse relaxado, à vontade, quanto ao medo destas coisas. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A minha vida inteira eu vivi sob o medo e a suspeita de que isso um dia poderia me acontecer. Observe que Jó tem lá seus temores. Embora nos primeiros textos nós encontramos Jó sempre perfeito. É natural existir temores. Então você que anda no meio dos temores, busque a presença do Senhor. Jó era um homem íntegro, sincero, fiel a Deus, como está nos versos do seu capítulo 1 e 2. Mas mesmo assim, nós temos Jó passando por esta provação. Sem delongas, vamos logo à nossa lição, não é? Vamos à nossa lição. Nossa lição nós vamos introduzir aqui. Nós temos um ponto central que é o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. A introdução diz, nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Essa é a perspectiva de Jó na provação. Toda vez que a gente passa por provação, ou na maioria das vezes, a ideia é, por que Deus está permitindo isto? Então, na perspectiva de Jó, lembrando que Jó não sabia do que ocorrera, do diálogo e do que ocorrera em relação a Deus na eternidade. Jó não sabia. Então Jó está aqui às cegas, como alguém que está tateando no escuro com os olhos vendados. Deus não lhe revelou nada durante a provação. E permaneceu em silêncio durante toda a provação e parado sem agir em favor de Jó. Por isso Jó diz assim, estou por certo que o meu Redentor vive e ele agirá, ou seja, ele se levantará. Isso denota a ação, ele está dizendo, Deus ainda está parado, mas um dia Deus vai se levantar ao meu favor. Fique você que está passando por esta luta com esta palavra, Deus agirá em seu favor. Ele está parado agora, ele está em silêncio, mas o teu Redentor vive e ele vai agir, haverá ação em teu favor. Bom, o primeiro tópico fala do lamento de Jó. O primeiro lamento de Jó é, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Da mesma forma, o profeta Jeremias expõe os sentimentos diante de seus conflitos, em Jeremias 20, versículos 14 a 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante de Jó. Realmente faz lembrança a Jeremias, capítulo 20, versículos 14 em diante, em que Jeremias também lamenta, e inclusive fala sobre o seu ministério e o peso do seu trabalho. Aqui no caso, Jó está desabafando. Por que o lamento é diferente de uma murmuração? Murmurar é criticar a Deus, como o texto diz, delegar a Deus alguma falta. Mas em relação a lamentar é diferente. Inclusive, se isto fosse pecado lamentar o cristão, não teríamos na Bíblia um livro que intitulado canonicamente de Lamentações de Jeremias. Em toda a Bíblia nós temos homens de Deus lamentando. Nós temos Abraão dizendo, não tenho filho, não tenho filho, não tenho filho. Nós temos muitas situações de lamentos do próprio Jesus lamentando sobre Jerusalém, lamentando sobre os discípulos,
lamentando sobre o que se perdeu, Judas Iscariotes, note, pecado e suicídio, ele se perdeu. Então nós temos muitas situações aqui, temos o Elias lamentando, aqui nós temos Jó fazendo um lamento. Portanto, se você dobrar os seus joelhos, diferentemente do que se faça outras pessoas, de ficar criticando Deus, se você dobrar os seus joelhos e for lamentar a tua causa diante do Senhor, será a melhor coisa que você faz durante a prova. Aí ele diz assim, que em lugar de memória viesse o esquecimento. Ele diz sobre o dia do seu nascimento. Neste momento de dor, já não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. A ideia de Satanás era, verás se não blasfema de ti na tua face. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Deixemos bem claro que Deus e Satanás não rivalizam de igual para igual. Não há uma briga entre eles, ou Deus não está preocupado com a existência dele. Não se trata do reino de Satanás se levantando contra o reino de Deus com exércitos armados de igual para igual combatendo. Não. Até a igreja tem autoridade sobre ele, quanto mais Deus. Portanto, não podemos nos precipitar quanto a isto. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião de grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, é o que Jó dizia. Eu teria sido como um aborto, não teria vindo à vida, não teria vindo ao mundo. Quantas vezes nos sentimos desta forma? Quando alguém tenta suicídio, diferentemente de Jó, porque quem tem comunhão com Deus não vai tentar suicídio. Ainda que peça a morte, ele mesmo não fará, porque ele respeita a autoridade de Deus sobre a vida dele. É temor a Deus e a sua palavra. Mas, como nós temos aqui em Jó, fica bem expressivo em Jó o que acontece com pessoas no momento de grande angústia. O desejo de alguém que quer a morte não é morrer. É que o desejo dele é que se resolvesse todo o problema. Então vou repetir o que eu já disse aqui antes para quem sofre disto. Você não quer morrer, você quer pôr fim aos seus problemas. Há uma outra saída que não seja a morte. Afinal de contas, a morte não é a saída. Se tirar a própria vida, será só o começo dos teus problemas, ainda maiores do que esses passageiros que você tem. No livro de Jó, nós temos ele pedindo a morte no dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o seu nascimento. Gostaria que não tivesse nascido. Mas note que Jó, Elias, eles não tiram a própria vida. Mas o desejo de Jó, que fica bem claro aqui, como aparentemente como se fosse um sintoma depressivo, é que Jó está pedindo a sua morte para solucionar os seus problemas, ou pedindo que não tivesse nascido, que se pudesse voltar no tempo. Ele diz que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simboliza o caos. É uma figura de linguagem sobre um animal que cremos ter sido real. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que está vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Louvado seja Deus. Então, em síntese, o primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que ele havia nascido. Ok? Esta angústia de Jó representa todo o dilema de angústia do ser humano na terra.
O segundo lamento de Jó é: por que não nasci morto, descansando em paz, livre de tribulações? E esta a parte da composição do argumento de Jó. O subtópico 2 do tópico 2 vale a pena destacar: livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecido. Ele desejava ter sido como um Marte morto, um feto que nunca viu a luz. A palavra, o natimorto. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmos 58:8. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações daqui desta vida presente. Então o texto de Jó, diferente do que alguns argumentam, o livro de Jó não está nem apoiando o aborto, nem tampouco apoiando em forma alguma que após a morte não tenha consciência. Mas ele está falando do túmulo em si, do terminado labor da vida aqui, da morte em si, do cessar do trabalho aqui, morte quer dizer separação, e também ele está mencionando aqui apenas que ele gostaria de ter sido abortado. Ele não está, mas como aborto espontâneo, que é o termo nefel, que é utilizado no hebraico para natimorto, ou que ele tivesse nascido morto. Portanto, o texto sagrado não está apoiando o aborto, como alguns querem dizer, ok? O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Ele haverá de nos consolar eternamente. Estaremos com o Senhor um dia. O segundo lamento de Jó, então, revela o desejo de ter sido abortado. O terceiro lamento de Jó é: por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira seção do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá ao miserável a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em outros textos como 3:1, 3:12 e 3:16. A palavra hebraica ameu, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Pense que dificuldade Jó estava passando. Então, o terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Observe uma coisa que eu quero destacar aqui sobre os lamentos de Jó. Nós temos no livro de Jó, citado por Jó, no texto em questão do capítulo 3 de Jó, nós temos 10 classes de pessoas que morrem. Nós temos as classes de pessoas, são os reis, os conselheiros, os príncipes, as crianças, os maus, os cansados, os presos, o pequeno, o grande e o servo. Jó cita eles no seu lamento sobre a morte. Também temos, a partir do versículo 15 do texto 13, ou da poesia 13, do capítulo 13 de Jó, nós temos 8 atividades humanas que acabam quando nós morremos. Acaba-se o governo, o conselho, as edificações, o acúmulo de riquezas, o constituir de famílias, a perturbação, o cansaço e termina-se a opressão. Esses são o conteúdo do lamento de Jó. As nossas lições aqui
nós não temos a intenção de ler a revista por inteiro, de estar lendo a lição por inteiro, excetuando partes que nós venhamos a considerar como importante que se deve estar lendo. Por isso, nós vamos encerrando por aqui. Espero ter sido útil para você e que você possa pegar aí, amado professor e aluno, alguma coisa adicional sobre esta magnífica lição. A revista dominical do quarto trimestre de 2020, falando sobre Jó, vem falando sobre o lamento de Jó. Então fica subentendido que Jó, ele não pecou contra Deus. Ele apenas fez lamentos, mas não murmuração. A próxima lição é a 6. A teologia dele faz: só os pecadores sofrem? É um termo bastante interessante para a gente entender. Ele faz, é um dos patriarcas da teologia do sofrimento, assim como outros amigos de Jó da teologia da prosperidade do ponto de vista neopentecostal hoje. E aí nós vamos aprender na próxima lição que há textos da Bíblia que precisa se ter cuidado ao pregar. Não que o erro seja da palavra de Deus, mas sim da fala dos seus personagens que a Bíblia está narrando. Vamos até a próxima lição. Deus continue te abençoando. Tenha uma boa aula de escola dominical. Deus abençoe. Assista os nossos outros vídeos, deixe o seu joinha, nos compartilhe. Continue conosco. Se as visualizações continuarem altas, nós continuaremos com as nossas aulas de escola dominical. Do contrário, nós encerraremos e mudaremos para uma outra forma de apresentação aqui no canal, porque o canal aqui sobrevive de audiência. Deus continue abençoando você em nome de Jesus.